Olá a todos, nesse vídeo nosso grupo Túnel do Tempo vai aprofundar mais o tema do nosso seminário, que foi a definição de documento e documento de arquivo. Para isso a gente vai relacionar com o livro do professor Carlos Alberto Ávila Araújo, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, o diálogo possível. Para isso vamos analisar o livro através da seguinte pergunta: houve alteração no modo de observar os documentos ou documentos de arquivo com a mudança das perspectivas de pensamento da ciência da informação? Essas perspectivas da ciência da informação não vou dizer um conceito, mas uma reflexão, uma análise feita pelo Carlos Alberto no livro, que não seriam correntes ou muito menos escolas, porque não tinha uma consolidação, não era concreto a ponto de poder ser separada desse jeito, mas são semelhanças que o autor trouxe que geram uma reflexão não só ao que foi, o que era o estudo da ciência da informação nessas três áreas, mas também em como a gente trata a ciência da informação agora. Bom, de uma maneira resumida, a primeira vertente foi a vertente positivista, impondo várias regras e métodos, não considerando nada que estivesse fora dessas regras. Isso no início do século XX, final do século XIX. Depois disso, as quatro outras vertentes elas vinham contrapondo essa versão positivista, principalmente, mas tinham suas pequenas diferenças e foram surgindo ao longo do tempo. A primeira, após essa versão positivista, é a perspectiva funcionalista, que levava em consideração a função social do acervo e ele como instrumento de transformação da sociedade. A segunda é a crítica, que considerava o conflito o principal fundamento da realidade humana e o seu estudo para a compreensão da realidade. A de estudos de usuário, terceira, cujo foco era o acervo para o usuário e a sua percepção do acervo, tudo girando em volta do usuário, e a de estudo da representação, cujo foco era a forma como a informação era representada para melhor estudo e utilização do acervo. A partir dessas perspectivas, a gente vai trazer uma pequena análise com base com o que foi apresentado no livro. Para poder responder exatamente essa pergunta, teria que ter uma maior bibliografia, uma coisa que não é possível num trabalho rapidinho de um vídeo como esse. Então, analisando mais a questão do vídeo do professor, houve alteração no modo de observar os documentos com as mudanças das perspectivas, dessas 5 perspectivas. Bom, de acordo com o autor, a perspectiva positivista, ela não considerava nada que fosse fora da regra. E a regra era tudo, arquivo, documento, é só aquilo que tem valor histórico. Então, qualquer coisa que tivesse valor administrativo era devidamente, não era nem tratado, nem levado em consideração. Então, a primeira que contrapõe isso, a função funcionalista, que o Carlos Alberto começa tratando e diz que Schellenberg foi um dos grandes, vamos dizer assim, não iniciadores, mas um dos grandes nomes aparentes dentro da questão funcionalista, que ele chegou e recomendou, não é só documento histórico com valor histórico, mas também o documento de valor administrativo, trouxe a teoria das celebridades e, bom, toda a questão de Schellenberg, mas isso deu mais embasamento ao que seria o documento e o próprio documento de arquivo também. Trazendo agora de uma resposta mais clara também, as outras 3 versões em resposta à positivista, tanto a crítica quanto a de estudo de usuário, tanto a de estudo da representação, elas não alteraram muito essa visão de documento ou de documento de arquivo, pois elas tratavam mais como, já sabendo o que é um documento, como que ele pode usar ele, como que eu posso usá-lo para poder entender a sociedade, para o usuário poder usar melhor esse documento,
para a gente conseguir representar melhor esse documento na hora de encontrar, na hora de descrevê-lo. A questão crítica, ela trouxe um pouquinho diferente, porque ela discutia, trazia problematizações, exemplos, assim como o professor gosta e incentiva muito que a gente faça na aula, porém, mesmo trazendo problematizações, acabava sempre voltando para a definição básica, como a gente já dito, o documento e a questão do documento de arquivo. O documento de arquivo é o documento que está dentro de um arquivo, dentro de um fundo que tem a sua devida utilização, seja um fundo pessoal, seja um fundo de uma instituição, um órgão público e por aí vai. Tendo respondido de maneira rápida e sucinta, né, a grande diferença foi do modelo positivista para o modelo funcionalista, tendo nas perspectivas críticas da representação e de usuário. A partir disso, a gente gostaria também de trazer a crítica, uma crítica feita ao positivismo pelo professor Eric Wegelin, no seu livro The New Science of Politics, e mesmo criticando o positivismo, ele não se limita ao positivismo na área da política. Ele acaba pegando todas as áreas que o positivismo já tocou, que, como a gente disse no nosso vídeo de introdução, a arquivologia não é só no mundo, ela sofre influência e influencia também outras áreas, assim como os nomes dessas perspectivas também têm em outras realidades, sociologia, na psicologia, no direito. Então, essa crítica ao positivismo do Eric Wegelin não é limitada à política, ao direito, ela vai de uma maneira geral. E ela basicamente consiste na crítica que o professor Carlos fez ao positivismo, né? O que ele chamou de positivismo dentro da arquivologia, que é o estabelecimento de regras, e tudo que fugir às regras não é considerado ciência, não tem que ser considerado no ambiente acadêmico. A diferença do Wegelin é que ele dá um passinho a mais. Ele diz que qualquer definição de método acaba extrapolando nesse sentido e você acaba perdendo o estudo do objeto em si. Você acaba estudando só a sua metodologia. Então, a partir disso, eu ouso dizer que, principalmente as duas últimas versões, por estarem estudando arquivologia somente pela perspectiva do estudo do usuário, somente pela perspectiva do estudo da representação, ela acaba tendendo um pouco para o que o Wegelin chamou de positivismo também, por tentar limitar o arquivo somente ao que o usuário vê, somente a como a representação pode servir ao arquivo. Por um outro lado também, o Wegelin disse que quando você analisa vários recortes, mesmo eles sendo limitadores, né, limitando, né, o objeto de estudo, você está fazendo realmente o estudo da coisa, do objeto, porque você está analisando por diferentes perspectivas e acaba analisando o objeto como um todo. Então, a partir disso, o estudo feito pelo professor Carlos é bem abrangente e estuda realmente o arquivo, e esse argumento daria um pouco mais de embasamento, o argumento do Wegelin, para a nossa resposta ter um mínimo de autenticidade, dizer que essa é a definição do conceito de documento de arquivo, porque ela teria sido analisada por diferentes pontos de vista dentro da arquivologia. Então, essa é a nossa contribuição, um aprofundamento com relação à definição de documento de arquivo e de documento, com um embasamento do estudo de ciência, né, fugindo ao positivismo de Wegelin e passeando, né, pelas definições das perspectivas que foram percebidas pelo professor Carlos Alberto Ávila Araújo.